Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos agora para a nossa 10ª aula, que é a aula que a gente vai falar sobre a teoria de perturbação dependente do tempo. Na prática, esse vai ser o primeiro momento no nosso estudo de mecânica quântica em que a gente vai trabalhar com problemas que realmente são problemas que variam no tempo, a nossa descrição. O que eu quero dizer com isso? Se vocês forem pegar, desde o nosso estudo do início de mecânica quântica, ou seja, desde a aula 1 do curso de Quântica 1 até a aula 9 do curso de Quântica 2, todos os problemas que a gente resolveu e analisou eram problemas em que a hamiltoniana não dependia do tempo. A hamiltoniana tinha sempre a mesma cara e ela não tinha dependência explícita no tempo. Ou seja, a hamiltoniana era estacionária, ela era independente do tempo. E a partir disso a gente fez todas as nossas análises. A gente não trabalhou em nenhum problema, em nenhum contexto em que a hamiltoniana ela era uma função do tempo. Por que a gente não fez isso até o momento? Trabalhou com esse tipo de hamiltoniana? Porque quando a hamiltoniana depende do tempo, o problema central da mecânica quântica, que é, a partir de um estado inicial, determinar a evolução temporal e tudo, esse problema fica extremamente complicado e muitas vezes sem uma solução assim geral, facilmente obtida e, enfim, é um complicador gigantesco trabalhar com sistemas quânticos em que a hamiltoniana varia no tempo. Por isso que a gente só trabalhou com sistemas em que a hamiltoniana, no caso, não dependia do tempo. Sempre que a hamiltoniana não depende do tempo, a gente tinha um fato que era, na prática, o que a gente apoiava o tempo inteiro, a gente tinha o nosso porto seguro da descrição de mecânica quântica, que era, dado que você tem um estado qualquer, você sempre pode escrever ele em termos dos autoestados do hamiltoniano, que eu vou chamar de φ I, que eram estados com energias EIs, de forma que a evolução temporal ela era trivialmente feita nessa base, ou seja, a gente escrevia o nosso estado em termos dos autoestados hamiltonianos e depois a gente colocava aqui uma fase do tipo menos, exponencial de menos I energia desse estado vezes tempo sobre H barra. Quando a gente tem hamiltonianas que variam no tempo, percebam, se a hamiltoniana está variando, os autoestados da hamiltoniana também variam. Então a evolução temporal ela não é feita dessa forma, trivial, simplesmente acrescentando fases. E dependendo da forma como ela varia, a forma de se determinar de fato como é que o nosso sistema, nosso estado inicial evolui, é extremamente complicado. Por isso que a gente não viu em nenhum momento. Sempre que a gente tem algum problema muito complicado para ser resolvido na física, o que a gente começa a fazer? A gente pega esse problema complicado e tenta trabalhar no contexto mais simples que o envolve. Nesse contexto, o sistema mais simples na mecânica quântica, o contexto na mecânica quântica mais simples, em que a gente tem uma hamiltoniana que depende do tempo, é o contexto de teoria de perturbação no caso, dependente do tempo, ou seja, não estacionário. No caso, a gente vai seguir a mesma premissa da nossa descrição estacionária, que é a hamiltoniana, ela é uma hamiltoniana central, majoritária ali, com os termos significativos, mais uma perturbação. E na prática, essa perturbação a gente vai colocar como dependente do tempo. Ok? A gente continua com um termo geral independente, mas a gente coloca uma dependência pequenininha no tempo. Certo? Uma pequena variação no tempo, que é a forma mais simples da gente trabalhar com problemas que não são estacionários. Ok? Então, na prática, teoria de perturbação dependente do tempo, ela consiste nisso, em teorias de perturbação em que a perturbação ela não é estacionária, ela pode variar no tempo. Existem muitos problemas físicos de interesse que isso acontece, como, por exemplo, quando a gente está analisando um sistema físico que está passando uma onda eletromagnética nele. Uma onda eletromagnética são campos elétricos e magnéticos oscilando. Esses campos interagem com o nosso sistema quântico e interagem de uma forma dependente do tempo. Então a gente tem que saber como trata esses problemas. Mas beleza, assim como qualquer outro problema complicado na física, a gente não vai abordar a teoria de perturbação dependente do tempo em sua totalidade. A gente vai fazer a descrição focando em responder uma pergunta específica, ou seja, a gente vai ter um problema central a ser resolvido a partir da teoria de perturbação dependente do tempo. Qual que é esse problema central? Então, primeiramente, a gente vai estar num contexto em que nós estamos trabalhando, vamos trabalhar com uma hamiltoniana, que é uma hamiltoniana H0 mais uma perturbação que a gente vai escrever dessa forma daqui, ok? E aí, aqui vale aquela mesma notação, pelo menos, aquela mesma regra, pelo menos, que a gente usou para a teoria de perturbação estacionária, que é esse lambda. Ele é muito menor do que 1, e a gente está supondo aqui que os elementos I, J desse W, eles são da mesma ordem de grandeza que os elementos I, J, enfim, eu vou até colocar aqui, KL, no caso. Enfim, os elementos de matriz dessa perturbação são da mesma ordem de grandeza dos elementos da nossa hamiltoniana H0.
né, exatamente para que o fato de que esse lambda ser muito menor do que 1 faz com que esse termo ele seja muito menos significativo do que esse e possa ser tratado de fato como uma perturbação. Ok? No caso, beleza, então é isso daqui que vai definir para a gente um contexto de teoria de perturbação dependente do tempo. Mas qual vai ser o nosso problema central? O nosso problema central é, dado que nós temos um sistema que inicialmente está em um dos autoestados do hamiltoniano H0, ok? Ou seja, vamos supor que o conjunto φI vai ser o conjunto de autoestados do hamiltoniano não perturbado, ou seja, do H0. Então, levando em conta que no tempo t igual a 0, nós estamos no iésimo autoestado do hamiltoniano, por exemplo, a nossa pergunta a ser respondida é, dado que nós estamos inicialmente no estado φi, qual é a probabilidade, dado a nossa perturbação dependente do tempo, do nosso estado transicionar para outro autoestado do hamiltoniano H0, no caso, para o autoestado φf. Ou seja, na prática, né, a gente vai ficar, né, o nosso problema vai ser calcular explicitamente, né, qual que vai ser esse módulo ao quadrado, né, de φf produto com psi de t. Ok? Percebam que se não existisse um termo aqui dependente do tempo, percebam que se a gente tem o nosso estado inicial, nosso sistema físico inicial em um autoestado do hamiltoniano, ele não vai transicionar nunca para outro autoestado, ele vai continuar. Por quê? Porque a evolução é dada, né, seria dada a menos de uma fase, ok? Que seria colocar aqui uma exponencial de menos EIT sobre H barra. Agora, esse cara daqui é uma fase global para esse estado, ou seja, né, ele vai continuar no mesmo estado que ele estava, que é natural, dado que é um autoestado hamiltoniano. Agora, como a gente está colocando uma perturbação, os autoestados mudam o tempo inteiro. Consequentemente, esse cara daqui vai evoluir. Vai evoluir, e por conta disso existe uma probabilidade não nula dele ser encontrado em outro autoestado do nosso hamiltoniano H0 não perturbado. E por que especificamente a pergunta é qual que é a probabilidade de transicionar de um autoestado de H0 para outro de H0? Porque essa perturbação, ela não é uma perturbação, ela não é um termo pequenininho. Então, na prática, os autoestados do hamiltoniano geral são praticamente ainda esses φis, ok? Esse conjunto aqui no caso de autoestados do H0. A questão é que como existe essa perturbação, existe uma ligeira tendência a eles, né, mudarem, no caso, né, a cara deles, né, enfim, evoluírem para um outro estado que não é autoestado de H0, ok? Mas, como esse cara daqui é um termo muito pequenininho, a gente ainda tem, pelo menos do ponto de vista físico, intuitivo, que os autoestados, no ponto de vista geral, grossamente falando, né, grosseiramente falando, são aproximadamente os nossos φis. Então, essa daqui que vai ser a nossa pergunta central a ser resolvida. A gente vai fazer todo um formalismo para poder escrever explicitamente esses caras. E, claro, como a teoria de perturbação dependente do tempo é muito mais complicada do que a independente, evidentemente, essa 10ª aula ela vai ser mais enxuta e mais direta, mais enxugada, no caso, do que a de perturbação estacionária. Ok? Tanto é que percebam, né, no contexto de perturbação estacionária, a gente divagou um punhado de coisas. Aqui não, aqui vai ser realmente esse o nosso objetivo. Ok? Aí depois vou colocar, né, alguns exemplos para a gente ver, no caso, explicitamente, né, a partir da expressão que a gente vai chegar para essa, né, probabilidade de transição, né, para a gente poder ver exatamente para alguns sistemas físicos, como, por exemplo, o com perturbação senoidal, que seria equivalente a uma onda eletromagnética passando, por exemplo, que é um dos casos mais importantes de maior interesse físico. Mas é isso. Né, introduzida a nossa 10ª aula, então, e falado do nosso problema central, vou encerrando o vídeo de hoje. A ideia dessa aula era realmente, né, motivar e colocar aqui qual que vai ser o problema a ser resolvido. Volto com vocês, então, na próxima aula, para a gente começar, de fato, né, o nosso formalismo de teoria de perturbação dependente do tempo.